Você já parou para pensar quantas crises você vive em sua vida? Crises no trabalho, crises existenciais, crises de propósito, crises em relacionamento, crises financeiras, crises com o seu corpo. Por que será que a gente vive cercado de tantas crises? Responder essa pergunta e trazendo para você uma perspectiva de uma vida sem tantas crises, uma vida em alta performance, é o objetivo desse nosso encontro hoje. Olá amigos, bem-vindo ao canal. Se você está aqui, certamente é porque você está buscando se desenvolver, está buscando ser a sua melhor versão, e essa é uma escolha muito inteligente se você está buscando seu contato com o REC, a Reeducação Emocional Comportamental, que vem transformando a vida por meio da transformação da mentalidade de milhares de pessoas em todo o Brasil. Hoje no nosso encontro eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da crise. É importante parar para pensar por que vivemos tantas crises. É claro, estamos vivendo num mundo que é ambíguo, que é volátil, que já foi chamado de mundo VUCA, agora nem VUCA é mais, já estamos em outra fase onde a gente começa a perceber que o mundo está muito volátil, está muito agressivo, está muito dinâmico. E quando o mundo se torna muito dinâmico, a vida se torna dinâmica, a perspectiva de nós termos mais chance de ter crise é real e é significativa. Agora, para a gente entender por que as crises são importantes e como a gente pode navegar no meio delas, transformando as nossas vidas, vamos primeiro entender o sentido da palavra crise. Crise é uma palavra que vem do grego crisis e que significa mudança. Portanto, olha aqui, ó, a crise não é necessariamente ruim, ela significa que uma mudança intensa está acontecendo. Agora, quando você pega uma lagarta que tem aquela forma inicial e depois no futuro ela tem uma borboleta, que é muito bela, mais livre, que voa, que ganha outra dimensão em sua vida, e existe um processo chamado metamorfose. E metamorfose, também do grego, vem de meta, aquilo que transcende, aquilo que supera, ou morfose, ou mudança de forma. Então, é aquilo que supera a antiga forma. Nesse sentido, a lagarta, para virar borboleta, para ter a nova forma, precisa passar por uma fase chamada pupa ou crisálida. E crisálida vem de aquilo que intensifica a crise. Ou seja, se a lagarta não aceita a crise, se ela nega a crise em sua vida, ela não sofre a transformação, não muda de forma. E não é diferente para você e para mim. As crises em nossas vidas, elas vêm para nos mostrar que algo não está tão bacana, que talvez nós não estejamos seguindo o melhor caminho, nossa máxima potencialidade, e por isso estamos sofrendo. Mas se a dor não pode ser evitada, o sofrimento é opcional. E o que é o sofrimento? O sofrimento é o estado psicológico que nós temos frente às mudanças. Aquilo que não queríamos que mudasse. Queríamos que a vida permanecesse no estado que estávamos. Só que na vida, a única coisa que não muda é a mudança. E sofremos, os grandes sábios já falam isso desde a antiguidade, que sofremos porque não queremos que a mudança aconteça. Então aqui começa uma atitude muito inteligente das pessoas que são meta-resilientes, que têm a capacidade de transformar crises em transformação e metamorfose. Primeira pergunta para você é: o que a crise está dizendo para você? Em vez de negar a crise, o quanto você está usando a crise como uma aprendizagem, como uma lição que te traz importantes feedbacks. Qual é o teu comportamento? Qual é a tua crença? Quais são os sabotadores que estão operando? E aqui a gente começa a entender o potencial que a crise tem. A palavra crise tem dentro dela duas importantes questões que te levam a sofrer. Quais seriam elas? A interferência e os sabotadores. É isso que a gente ensina no REC, que você tem que começar a perceber como as interferências e os sabotadores roubam potencialidade. As interferências são todos os processos que reduzem a tua percepção do seu próprio valor. São as interferências externas e principalmente internas. Quais são as interferências internas que você tem? Tudo aquilo que você fala sobre você mesmo que deprecia o seu valor. A maior parte das pessoas se sente muito insegura em relação ao próprio valor. E aí, a partir de sentimentos muito primários, emoções muito primárias, como o medo, a insegurança que acontece na vida atual, começam a reforçar dentro de si crenças que vão estabelecendo interferências muito pesadas. Eu não sou capaz, eu não estou preparado, essa situação não é para mim, eu não mereço. E essas interferências vão crescendo e virando sabotadores. Quais são as diferenças das interferências para os sabotadores? As interferências são padrões mentais que estão estabelecidos. Os sabotadores são quando essas interferências, esses padrões mentais, viram comportamentos repetitivos que você continuamente percebe. Exemplo, então você está buscando emagrecer
a sua interferência diz para você: ah, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo parar de comer, eu não consigo fazer exercício, eu não gosto de fazer exercício. Você começa a estabelecer um padrão de conceitos na sua cabeça. A partir daqui, quando você tenta, você não faz, você tenta, e quando você diz que vai tentar algo, significa que você não está suficientemente comprometido, porque você não disse que ia fazer, só disse que ia tentar. Então, naquele momento, você começa a encontrar comportamentos de sabotagem. O que acontece? Você pula dieta, você começa a buscar dietas radicais para estar magro em 30 dias, o que é irreal, isso é uma meta absolutamente irreal. Você não se compromete com o seu tempo, com o seu corpo, com a sua prática, e em consequência você cria uma crise, você cria um padrão, você cria uma crença que você não consegue fazer dieta, você não consegue ter o corpo ideal, e no final a cabeça começa a falar para você mesmo: mas eu nem queria isso mesmo, eu não fui feita para ser assim, o meu corpo não permite isso, a minha educação não permite isso. E aí você criou o pior cenário, que é você criou uma desculpa plausível para a sua infelicidade. Diferente de transformar a sua vida, você começa a justificar a sua crise e sua infelicidade. Então, como é que a gente pode fazer para sair da crise e ter uma vida em alta performance? A gente tem que ir ao contrário da direção dos sabotadores, das interferências. Nós temos que reconhecer primeiro como eles atuam para anulá-los. Mas temos também que criar oportunidades. E como é que a gente cria oportunidades? Não é apostando nos seus defeitos, porque quem tem defeito é eletrodoméstico. Você tem apenas algumas características que são positivas, te levam em direção àquilo que você quer, e outras que não são tão positivas, que te afastam daquilo que você quer. Então, quando você olha as suas características, você jamais diz que isso é bom ou é ruim, é certo ou é errado. Apenas diz: isso não está me levando em direção ao meu objetivo, opto por então parar de fazê-lo. Em vez de dar um peso moral, um peso emocional, eu sou assim, que a gente chama de eu conceitual. Você não é assim, você apenas está assim e tem a perspectiva e tudo que você precisa para transformar a sua realidade. Então a primeira fase vem de justamente perceber como as interferências e as crenças atuam, sabotadores atuam fortemente em você. É isso que a gente ensina no método REC e é isso que transforma vidas. A segunda parte vem de explorar em profundidade as suas potencialidades, entender aquilo que você tem de bom, de positivo, para assim poder criar oportunidades. O que tem de positivo em você que você gostaria de trazer para o mundo? O que tem de positivo em você que você gostaria de explorar, de potencializar? Então, quando a gente começa a entender que na crise tem as interferências dos sabotadores, mas também tem possibilidades que a crise traz para direcionar você em direção àquilo que tem de melhor em você. A partir desse momento, você pode começar a transformar a sua vida, mas para isso você precisa de mais um fator, que é a crença. As pessoas que realizam grandes feitos na humanidade, seja na descoberta do novo mundo, seja na ciência, seja no empreendedorismo, são pessoas de muita fé. E aqui eu não estou falando da fé religiosa, eu estou falando da fé de acreditar no objetivo, acreditar no seu sonho, acreditar no legado que você quer construir, o quanto você acredita em você mesmo, no mérito que você tem, no mérito das suas ideias, dos seus projetos, porque é isso que vai garantir que você vai ter consistência para sustentar os seus processos, os seus projetos, quando as dificuldades aparecerem. Porque pode ter certeza, qualquer empreendedor sabe, as dificuldades vão aparecer. Mas se você tem fé, se você realmente acredita no seu valor, no valor do seu projeto, você tem a capacidade de ter resiliência, ou meta-resiliência, para transpor isso chegando ao seu objetivo. Então hoje o que a gente viu aqui? Que a crise ela traz oportunidades, mas raramente as pessoas que estão em crise enxergam a oportunidade porque enxergam a dor, enxergam a insuficiência e isso as limita. Dentro da crise existe uma perspectiva de mudança, uma metamorfose para a gente mudar e ser uma forma muito melhor de nossas vidas. Agora, para que isso aconteça, você tem que tomar cuidado com as interferências e os sabotadores e a partir desse momento começar a apostar nas suas potencialidades. Feito isso, você tem que acreditar que as suas potencialidades, que seu mérito é muito superior às interferências daquilo que você acredita que não é. Muito mais importante do que você não é, você pode melhorar isso, é o que você é. Que diferença você quer fazer no mundo? Que diferença você quer fazer na sociedade, nos seus clientes, por meio do seu trabalho? Essa é a pergunta que os grandes empreendedores, os grandes líderes, os grandes seres humanos vão responder. Essa é a pergunta que o REC vai ajudar você a responder. Porque nós aqui no REC temos uma missão muito importante. Construir um mundo melhor
por meio de pessoas melhores, uma pessoa de cada vez. Se você vem para o REC, se você desperta, o mundo já se tornou um lugar melhor.